Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno, recomeçando e hoje com um assunto quente. Sim, eu sei, faz mais de um ano que eu não posto vídeo, mas agora eu vou voltar pra valer. Então semanalmente eu vou estar aqui fazendo temas de história como vocês já estão bem acostumados. E hoje um tema que me foi muito pedido. Fiz história, e agora? Antes da gente ir pro vídeo, não esquece, deixa aí o joinha, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora, vamos nessa! Se você veio parar nesse vídeo porque escolheu história e quer saber mais sobre o curso e mercado de trabalho, meus pêsames. Não, sacanagem. Primeiro, parabéns pela coragem. História é um curso que hoje em dia é um dos que mais tem evasão no ensino superior, não tem tanta graça e status social, mas é uma delícia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse curso e entre outras informações, para vocês verem que, primeiramente, história não parece muito o que o senso comum pensa, e eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, e segundo, para dar um pouquinho de inspiração, porque geralmente quando a gente chega num banco de faculdade, a gente não sabe nada. E depois de apanhar muito, que a gente vai saber lá pro terceiro ano. E dá pra gente apanhar um pouquinho menos. E dito isso, falando como se fosse um veterano, eu que formei em História pela Unesp de Franca em 2018 e fiz mestrado lá e que concluí em 2021, já te digo. Primeira coisa, entenda que História é um curso que demanda leitura. E isso é importantíssimo de se entender, porque quando a gente geralmente entra numa faculdade, a nossa visão de aula é muito tradicional, é muito professor na frente, você na carteira, anotação, sendo que, na verdade, cursos de humanos do ensino superior demandam muita construção subjetiva, ou seja, individual de cada pessoa. E isso faz muita diferença, porque cada pessoa trilha uma trajetória diferente dentro do curso. E isso que é mágico, porque quando você está ali lendo, conhecendo os autores, tendo uma boa visão e noção das noções mais clássicas, você vai conseguir ter os seus gostos, conseguir fazer inclusive inovações ou junções de pensamento e vai tornando cada vez mais um historiador ou historiadora que é você. Uma identidade de historiador, que é uma das coisas mais legais. Fora que, tem que se entender que muitos cursos não têm um bom corpo docente ou matérias com bons professores e muita gente acaba tendo que ir para um curso mais barato porque é o que dá conta de pagar. Então, quando for assim, realmente leia. Sempre vai ter nos cursos uma grande quantidade de referências bibliográficas, que você sim deve fazer o seu caminho lendo, tendo uma noção das referências mais clássicas, as quais você vai saber que são mais importantes, ou pelo menos mais debatidas no momento atual, com seus professores, com colegas, com grupos de pesquisa, grupos de estudo, inclusive na internet. Então, por favor, dê uma olhadinha, porque você vai conseguir ter um curso de história muito mais robusto dessa maneira. E também entenda que a leitura de um texto historiográfico, realmente conhecendo historiadores, capítulos, enfim, demanda muito uma certa leitura. Você tem que ler entendendo a metodologia do autor, o contexto do autor, o que ele quer com aquilo, o que ele está utilizando de fonte histórica para falar as hipóteses e tirar algumas conclusões. Então, identificar certos parâmetros em textos históricos deixa a leitura de fato uma leitura acadêmica. E isso faz muita diferença. Porque quando a gente lê um livro de literatura, a gente não dá tanta atenção para esses detalhes que podem inclusive te ajudar quando você fizer fichamentos, quando você tiver que responder uma prova ou fazer algum concurso, assim como ter uma noção boa, até na sua cabeça, de forma didática, para você conseguir entender mais o mundo da historiografia. A segunda coisa é a importância da metodologia de um historiador. Afinal de contas, como eu acabei de dizer, cada escritor de forma acadêmica vai tentar utilizar certos mecanismos de análise com base em alguma fonte histórica. E isso faz toda a diferença, porque de fato é esse o trabalho do historiador. Isso é historiografia. Você entender como o ser humano vai lá, o pesquisador, maneja as fontes e cria explicações, problematizações, coisas que realmente não são apenas decorar ou catalogar. E isso faz muita diferença, porque você vai ter muitas aulas disso, mas geralmente não são suficientes. Então, a leitura e a prática constante, seja você pesquisando, seja você tendo contato com outras pesquisas, seja você reparando nos detalhes da leitura, faz muita diferença. A qual escola ou tradição o autor faz parte? Ele é um historicista, um positivista, um marxista? Ele é um pós-estruturalista?
Ele brinca com autores, ele utiliza novas noções, novas metodologias, ele está desenvolvendo um campo novo, como é que funciona. E metodologia não é necessariamente só teoria, mas também entender como que ele analisa certa fonte, como que ele vai trabalhar determinado período histórico, como ele faz a construção do pensamento, como ele averigua, como ele examina. O historiador tem várias ferramentas e cabe você aprender isso no curso, porque em história você não vai ver conteúdo que nem no ensino médio. Então aquela noção mais factual ou das grandes narrativas cai por terra, porque você vai, na maioria dos tempos, ficar analisando produções de historiadores. E, como eu disse lá na parte de leitura, entender essas nuances faz toda a diferença de um profissional para apenas um curioso. A terceira coisa é conhecer bem as matérias do curso e também a orientação do departamento. Afinal de contas, a gente não pensa muito nisso quando vai fazer um vestibular ou simplesmente quer fazer história. E eu sei que na prática a gente acaba tentando ir para faculdades ou mais baratas, ou com renome, ou mais perto de casa, mas é importante entender aonde você está indo. Na pós, muito mais do que na graduação, mas na graduação é importante entender, porque você pode ter algum sonho ou traçar certa trajetória e infelizmente não ter essa possibilidade no seu curso. A gente sabe que o historiador faz muito de biblioteca, do próprio networking, como eu disse, nos grupos, com um bate-papo entre colegas e professores, mas é importante entender que a garantia básica, uma base de leituras, de noções, um curso oferece e se não ter, você fica de asas atadas. É muito comum isso, inclusive, o pessoal que gosta muito de história antiga e quer ser um arqueólogo. E não vai encontrar, na maioria dos cursos de graduação do Brasil, alguma coisa que vá em relação a isso. Se eu não me engano, os poucos centros que a gente tem é USP ou certas universidades do Nordeste, mas, infelizmente, é raro na maioria das faculdades, por mais que o senso comum indique o contrário, imaginar o historiador como um arqueólogo, fazendo escavações. Na verdade, o grande papel nosso ali vai ser, inclusive, ter muitas matérias, de fato, factuais, e, na maioria das vezes, cursos lotados de disciplinas de licenciatura, seja teoria de didática, seja história da educação, assim como os estágios. Então tenha noção para onde você está indo e suas intenções ali. E entender também que você vai acabar indo para muitos caminhos que te aproximam da pesquisa, dos grupos de trabalho, de museus, de noções de turismo, assim como também da mais óbvia carreira, que é dar aula. E isso é importante dizer porque já é o meu quarto tópico, os assuntos sobre o mercado de trabalho. De fato, o historiador no Brasil é uma profissão que é complicada, porque primeiro que as pessoas não têm uma noção de fato de mercado de trabalho quando entram lá. Elas pensam que é só escola ou só pesquisa e acabou. E segundo, que de fato a gente tem pouca abrangência e abertura para carreiras de pessoas formadas em história no Brasil. E entender isso faz grande diferença, porque você precisa, desde a graduação, construir algumas pontes que te aproximem do mercado de trabalho. Seja em escola, seja em museus, arquivos, entender como funciona uma dinâmica de concurso municipal, estadual, federal. E isso faz muita diferença, entender os requisitos, entender o que cai, entender onde você pode atuar. Porque na maioria das vezes, de fato, não tem esse encorajamento. A faculdade, ela tende muito a ser distante da prática. E isso é muito problemático, até porque você precisa de dinheiro, você precisa sustentar uma família, sustentar sua vida na maioria das vezes. Entenda que grupos realmente de networking, como de estudos ou de trabalhos, ou qualquer outra coisa que envolva eventos ou produções da sociedade, são campos possíveis para uma carreira de historiador. E conhecer e se fazer conhecer, seja nas redes sociais ou mesmo no bate-papo, faz diferença. E isso, inclusive, vale a pena para escolas, porque as pessoas não contratam, falando de escola particular, não contratam pessoas que simplesmente chegam e entregam um currículo. Você precisa ser mencionado, você precisa sim ter sido indicado. E, infelizmente, é como as coisas são. Então, em particulares, tem essa noção que você precisa ser visto. As pessoas precisam te conhecer, inclusive, outros professores da cidade, para facilitar o seu jogo. E entender também que são outras possibilidades, como eu disse, arquivos, museus, mas geralmente demandam algum concurso ou alguma indicação. E também consultorias privadas e entendendo que história é um curso bastante interdisciplinar, você consegue sim fazer alguns contatos com outras carreiras quando você estava lá lendo e desfrutando coisas da própria história. Descobrindo uma economia, uma ciência política, uma administração, uma sociologia, enfim, outras possibilidades que, por sua vez, abrangem outros campos de trabalho. E é isso, galera. Esse vídeo era mais uma introdução para as pessoas que escolheram história e eu achei que era um jeito legal de recomeçar as atividades aqui do canal.
Aqui é um programa de história pública, então o nosso dever é justamente trazer a academia e as produções historiográficas mainstream ou mais em voga e fazer uma ponte com a sociedade, para que a gente não fique refém apenas de Helena Narlock e Laurentino Gomes. E entender também que mais conteúdos de história, conteúdos e temas específicos também vão chegar aqui. Sugestões, coloquem nos comentários e aguardo vocês toda quinta-feira. Gente, muito obrigado e até mais!